Pera, gente, que tá uma comoção ali com a Zezé Mota, eu vou esperar um pouco. Vamos lá? Então, essa mesa agora vai falar de fracasso. Uma condição inescapável para todos nós que somos humanos. A gente vai fracassar. Não há como não fracassar. E eu queria chamar 3 mulheres muito fodásticas para se juntarem a mim aqui. A nossa Daiane dos Santos, que dispensa apresentações. Ana Júlia Guirello. Vamos receber, depois eu apresento as outras. Bem-vinda. Obrigada. Cada uma Essa é a Ana Júlia Guirello. Ela vai explicar mais detalhadamente para vocês o que ela faz, mas eu posso dizer sem entender que ela é uma aceleradora de startups. Eu não sei o que isso quer dizer, a gente vai saber já já. E Suzana Pires, mais de 30 novelas no currículo. Vocês conhecem as novelas que ela escreve. Filósofa, autora e atriz. Chiquérrima. Então vamos lá, vamos falar de fracasso. Todo mundo aqui deve ter uma boa história de fracasso para contar, ou mais de uma boa história de fracasso para contar. A gente vai falar um pouco das nossas, e aí a gente vai conversar com vocês sobre como passar por essa vida sem fracassar, que é impossível e que a gente pode tirar das nossas histórias de fracasso. Então eu queria começar perguntando para vocês, individualmente, para vocês contarem uma história de fracasso. Eu vou começar contando 2 histórias rápidas minhas de fracasso. Eu achei que eu era indestrutível em dois âmbitos da minha vida. No amoroso, que eu nunca ia ser deixada, e no profissional, que eu nunca ia ser demitida. E, obviamente, eu fui demitida e fui corneada, traída e deixada. Nessa ordem. Quem nunca? Quem nunca? E aí eu descobri que são sensações muito parecidas à demissão e o pé na bunda, com uma diferença. A demissão te dá o fundo de garantia. Então, ela é um pouco menos pior. Mas vocês querem falar de vocês? Bom, eu vou dividir a minha aqui com vocês. Acho que vocês acompanharam até, não sei se todos conseguiram acompanhar. A minha história de fracasso que eu vou dividir com vocês é sobre a Olimpíada de Atenas, onde eu era a favorita para ser medalhista olímpica, não vou dizer campeã, mas medalhista. E por um passo ali, essa medalha escapou ali das minhas mãos, né? Mas eu acho que foi importante também para eu me reinventar. Naquele momento teve que ter um raciocínio muito rápido, e aí aquele passo ali foi um passo que deu muitos passos adiante depois. Linda. Sua história, toda a história de fracasso também carrega um monte de beleza, né? Então, foi dolorido para ela, foi dolorido para a gente, porque a gente estava vendo, mas tem uma reinvenção que vem com os fracassos, a gente vai falar disso também. Eu, apesar de estar em negócio, já tentei ser atleta, né? Então, quando eu jogava futebol aqui em São Paulo, e com 18 eu mandei VHS na época, né, para as faculdades e tal, para conseguir bolsa. E, cara, para mim foi uma relação, assim, foi uma grande vitória que eu falei, nossa, eu sozinha, consegui a bolsa, consegui os esforços, fui jogar futebol nos Estados Unidos, porque eu tinha certeza que eu queria jogar futebol profissional. Eu cheguei lá, joguei 1 ano e meio e eu falei, acho que não é isso que eu quero. E aí a galera tava com uma puta expectativa, né? Não, a Júlia foi lá, ela conseguiu, ela vai jogar futebol profissional. E eu acho que é importante a gente pensar como existe essa pressão externa do fracasso, né? Às vezes você tá querendo se entender e seguir o seu rolê, mas você fala, o que os outros vão pensar, né? Puta, vão pensar que eu desisti, e aí eu tô fracassando porque eu fui fazer um negócio e não era bem isso, né? E aí acabei pegando carona para Nova York e mudou minha vida a partir daí, né? Suzana. Gente, então, eu tenho várias, mas tem aquela, já fiz peça para 8 pessoas, tem vários momentos desse, mas eu estou me sentindo, como eu falei para vocês, à vontade, não só nesse espaço, mas comigo, porque eu acho que eu já fiz a trajetória completa do fracasso que eu vou contar aqui. É sobre a primeira novela que eu assinei como autora, que se chamava Sol Nascente. Eu assinava com o Walter Negrão e com o Júlio Fischer.
eu vinha trabalhando como coautora do Walter Negrão há anos, então ele estava me ensinando a ser uma novelista. E eu era atriz ao mesmo tempo. E eu estava fazendo, então, uma história que não tinha muito precedente dentro da própria TV Globo. E, claro que no início eu trabalhei muito e tal, mas quando chegou a hora de assinar, e assinar com um grande autor, e ter toda a chancela disso, eu acreditei na Suzana Pires, sabe? Eu me acreditei. E, cara, nossa, que foda, né? Porra, tô conseguindo. Porque, assim, eu fiz uma novela atrás da outra como atriz. Todas eu tava escrevendo algum produto. Às vezes eu chegava para ter uma reunião com o diretor e ele falava assim: ué, Suzana Pires é você, não é uma homônima? Sou eu. E eu de roupão com a roupa do outro personagem que eu tava fazendo. Então era uma adrenalina, era uma conquista muito grande. Bom, lá pelo capítulo 20 de escrita, porque não é junto, tá? O que está no ar e o que está sendo escrito. No capítulo 20, na entrega do capítulo 20, o Walter Negrão teve um AVC, foi internado. Hoje eu já posso falar disso porque isso já foi publicado na época. Numa terça-feira. Meu pai foi diagnosticado com câncer na sexta. E na segunda, a novela estava, então, sob a minha responsabilidade. Então, eu e o Júlio nos dividimos, eu fazia toda a trajetória do que ia acontecer e ele fechava. Então, a minha responsabilidade era o protagonismo mesmo, a primeira que toma porrada. Que protagonista se chama isso, né? Prota é primeiro e Agon é campo de batalha. Então, eu tinha assumido, então, o protagonismo da minha vida. Continuo falando ou estou falando demais? Continua falando. Não, porque aqui tem que dar um kill, hein? Aqui tem que dar corte. Já vou logo te falando, senão eu vou embora. Bom, então, eu peguei aquilo na minha mão, meu pai no hospital, o Negrão também. Então, eu não tinha entendido que eu tinha dois homens muito fortes me escorando. Eles eram a rodinha da minha bicicleta. Quando a vida tirou essa rodinha e eu tive que assumir, eu fui tentando controlar os acontecimentos e a novela foi fazendo assim, ó. Ui. Os corações não estavam mais sendo pegos pelo que eu estava escrevendo. Então, eu tive um apagão emocional. Quando eu voltei desse apagão emocional e comecei a entender o que estava acontecendo, isso foi questão de 3 dias, tá, gente? Eu falei, olha, conversei na empresa e falei, eu só vou poder continuar com isso dizendo para vocês que eu não vou conseguir. Mas eu vou continuar. Mas eu não sei onde esse trem vai dar. Mas se ele já tá na merda, daqui não passa. Porque 17 pontos é meio garantido. É meio tipo, 17 pontos, todo mundo vai ligar a televisão naquele horário, pra ficar pelo menos ouvindo ou falando, que merda essa novela, sabe? E eu precisava de muito mais, eu precisava estar no trilho, eu precisava dar mais que o trilho, que era 24. E a gente trabalha com isso e eu amo isso, eu amo a audiência. Bom, quando eu voltei pra casa que eu falei que ia dar merda, eu fiz um negócio que a Janete Claire, que aí eu tinha estudado muito ela, costumava fazer, que é o seguinte, quando eu tava dando merda na novela, ela jogava uma bomba, ou ela fazia uma maremoto, ela matava 30 personagens, mudava a personalidade de outros 15, e vocês passavam a assistir. E aí a audiência subia. E aí eu fui lá na produção, falei, preciso fazer uma explosão. Não tem dinheiro. Ah, vai ter que ter, amor. A gente precisa explodir uns barcos. Eu tenho que matar fulano, ciclano, mudar a personalidade da protagonista. Você não tá entendendo, eu preciso de explosão. Bom, consegui uma explosão louca. Era a louca do Projac, era eu. Consegui a explosão porque a gente tinha um barquinho pequenininho para explodir. O pessoal da pós-produção multiplicou ele por 2. Cara, olha que foda essa gente. Eu fiquei lá assim, nem sei. O que vocês querem que eu faça?
E aí o produtor geral me liberou um barco um pouquinho maior para explodir. Bom, aí eu fui escrever esse capítulo e toda essa trama e mudar todo o jogo. E vou até o ponto, assim, da entrega, tá? Isso foi muito no início, então foram meses, muitos problemas. Todo o emocional que envolvia eu ter o Negrão doente e meu pai, que os dois estão ótimos hoje, tá? Mas na época era assim, ó, a qualquer momento, hein? Foi muito crítico. E os dois são muito parecidos e tinham uma força muito parecida na minha vida, e tem até hoje. Mas eu estava passando pelo empoderamento feminino. Eu estava virando protagonista da minha vida realmente. E não tem fotinho, não tem salto alto, não tem. Tem um buraco. Tem uma vulnerabilidade emocional, um fracasso que te acompanha o tempo inteiro. Porque o teste é muito maior, principalmente interno. Eu não sabia que eu ia dar conta. Quando eu me vi sem meus pares. Bom, fato é que depois, na entrega da novela, no último capítulo, eu entreguei com 27 pontos. Caralho! Foi foda. E aí depois eu conto a trajetória depois. Então, é uma história linda, assim como são todas as histórias de fracasso, porque as maiores dores que a gente vive na vida, se elas são adequadamente vividas, elas são exatamente o que vai nos agigantar, né? Então a gente a gente é feito de ruínas, né? A gente é feito de quedas. Ninguém pode aqui, hein, nessa mesa de quatro, falar melhor do que quedas do que a nossa Daiane, né? Porque para voar, ela precisou cair, e cair muito, né? Com certeza. E a gente aprende a cair, né? A gente caindo que a gente aprende. Se não cair... Não conheço ninguém que nunca tenha caído. Vocês conhecem? Vocês conhecem? Não, né? Eu também, nunca vi. Né? É que nem cabeça de bacalhau, né? Eu ouvi falar, mas eu nunca vi ali mesmo. E acho que uma das primeiras lições que a gente aprende no esporte é cair, né? É a queda, é fracassar, é o errar. É como a gente consegue entender de que forma a gente tem que fazer aquilo. É muito difícil você chegar e fazer uma coisa e acertar de primeira, né? Devagarinho a gente vai modelando, vai aprendendo com as quedas que a gente vai... então joguei o corpo um pouco mais para cá. Então tem que centralizar ele um pouquinho mais para conseguir chegar no ponto certo, no alvo certo ali e fazer tudo perfeito. Daiane, só para dar uma ideia do que você fazia, assim... Ela dá nome a 2 saltos que ela inventou, então já diz um monte de coisa a respeito dela, mas assim, só para todo mundo aqui e eu ter uma ideia, você saía do chão e chegava aonde, mais ou menos? Qual altura? Gente, eu sou muito alta, eu tenho 1,48 m, né? Como vocês puderam ver. E eu tô de salto, né, gente? Então, quase 3 metros. Inclusive... É mais do que esses lustres aqui, essas é mais. É mais do que os lustres. Você também vai fazer um no final do painel, que nem cantou a música? Não, então, né, fiquei super honrada em ver a Zezé cantar aqui. Eu nunca tinha tido essa oportunidade, mas, gente, hoje, infelizmente, eu não vou poder fazer salto pra vocês. Salto só esse mesmo, que eu vou conseguir mostrar pra vocês, outro. Hoje eu não vou conseguir mostrar. Mas, sabe o que é interessante? Um dos saltos que eu homologuei com o nome da minha família, que na ginástica, o sobrenome que entra, né, do Santos. Metade do Brasil é do Santos, né, gente? Ou um pouco mais até. Entrou junto com esse fracasso que eu contei aqui, com esse passo. Eu fiz o duplo twist esticado. Era um exercício novo, que até então ninguém havia feito ainda, por isso que entrou com o meu nome, é isso que acontece na ginástica. O primeiro ginasta que faz, que apresenta o elemento numa competição oficial, acerta, né, cai ali em pezinho, leva o nome desse ginasta. Nesse salto que eu dei um passo a mais. E aí escapou ali das minhas mãos. E aí a gente tem esse mix, né, do fracasso com o passo, mas do ganho com o salto, né? Então, acho que o aprendizado que sai daqui é: será que eu me arrependo de ter ousado, né, em ter inventado um salto novo? Eu digo que não. Quando me perguntam sobre isso, você faria diferente? Eu falo não. Não, porque eu acho que a gente não pode ter medo de inovar, de fazer diferente. É muito fácil você fazer uma coisa que todo mundo já faz. Mas na hora você fica lá, né? Puta, será que eu devia ter feito isso, né? Você se questiona. Não, eu acho que tomar a decisão de fazer não é fácil.
Mas é importante você usar. Todas as ideias que foram criadas vieram de pessoas que nunca haviam feito nada igual, não é? Revolucionaram. E naquele momento, eu sabia que para a gente ter a oportunidade de fazer marcar realmente a história, tinha que ser feita uma coisa diferente. Então, foi uma vitória que veio junto com um fracasso no meu momento ali. Aí você falou do salto, eu falei, não posso deixar de falar que foi naquele momento ali. E hoje eu tenho dois saltos, né, do Santos 1 e 2, e o 2 foi nesse momento, junto de Atenas. E tem uma outra coisa a respeito desse fracasso específico, que nem é um fracasso, mas enfim, bateu como um fracasso naquele momento, é que assim, o fracasso público, ele é ainda mais complicado, né? Quando eu descobri que eu estava sendo chifrada, eu pensava assim, quem sabe? Eu quero a lista das pessoas que sabem. E eu comecei a andar por São Paulo, assim, será que essa pessoa sabe? Tá me olhando como quem sabe, tá me olhando como se eu fosse uma fracassada, sabe? Essa pessoa sabe. É horrível isso, não é? É verdade, acho que a gente fica muito... Acho que a primeira coisa que a gente pensa, uma das primeiras, eu acho, é isso, né? E agora? Como será que vão me julgar? O que será que eu vou ouvir? O que eu vou falar? Pipoqueira... Pode falar qualquer palavra aqui, gente, desculpa. Qualquer palavra. Eu vou usar uma expressão que no meu estado usa muito, cagalhona. Você sabe o que é? Quando a pessoa faz merda, caga tudo mesmo. E aí, putz, vamos já de cagalhona, de pipoqueira, de várias coisas. Falei, cara, sabe de uma coisa? Ninguém treinou de 8 a 9 horas por dia, de segunda a sábado, sem final de semana, sem feriado, sem nada, para chegar ali e fazer o salto, né? Deixa eu chamar de pipoqueira, deixa eu chamar de cagalhona, né? É louco, né? Como a gente... A primeira coisa que a gente pensa não é nem na gente, é fora. Tipo, o que a galera tem a ver, meu, né? Eu fiz parte do time que fundou o Bom Negócio, que depois virou LX, né? E aí eu fiquei mais um ano, e aí eu comecei a ter muitos incômodos, que eu falei, cara, acho que não é isso que eu quero mais e tal. E aí você tem um cargo alto, né? De executivo, de diretor, e aí... Parece que o seu próximo passo tem que ser algo ainda mais foda. Numa outra empresa digital foda, na startup foda, ou levantar milhões e tal. E aí você começa a seguir, né? Eu comecei a olhar para opções do mercado nessa linha. E eu lembro, fazendo Rio-São Paulo de carro, que é quando eu paro que eu consigo refletir. Eu tenho um exercício que eu sempre faço, que é para me manter em check, assim, né? Se eu estou sendo honesta com a minha própria essência. E não ouvindo esses ruídos externos que ficam falando que se você fizer isso, você vai fracassar, isso é errado e tal. Eu lembro que falei assim, tá bom, se eu tivesse 50 milhões de dólares aqui só rendendo, né? Ou mais, mas a ideia é dinheiro infinito, né? Dinheiro que dá para você ficar muito confortável. Se não tivesse ruído, pressão de família, do que as pessoas vão achar, se não tivesse nada disso, eu ainda estaria tomando essa decisão, né? E aí a resposta era não, eu quero ir lá e fundar um negocinho para ajudar a startup, os caras que estão se ferrando, que não sabem o que fazer, eu quero ajudar esses caras, entendeu? E cara, foi assim. Eu acho que esses exercícios fazem tanto você centrar na sua essência, esquecer um pouco, não é fácil. E às vezes você nem pode tomar essa decisão, porque você tem às vezes questões de boletos, né, e filhos, mas assim, vamos combinar que é um grupo bem privilegiado, né, que está aqui. Se a gente não começa a questionar essas coisas e a esquecer esse ruído do que vão achar e do que vai fracassar, né? Eu vou fracassar e isso não é. Quem que vai, né? Eu acho que vale a reflexão para todos nós, assim. Eu acho que tem desafios muito claros, assim, para quem é negro numa sociedade branca, mulher numa sociedade masculina, gay numa sociedade hétero. A gente que se enquadra em qualquer um desses grupos, ou seja, a gente que não é um homem branco heteronormativo, a gente já sai perdendo. Então, a gente tem que correr atrás, porque a sociedade exige que a gente corra mais, se mostre mais, tenha que fazer mais. Agora, o que está acontecendo, eu acho que a gente começa a entender que, assim como essas flores maravilhosas que estão aqui no palco, são frágeis porque elas são bonitas, ou seja, a beleza delas é inseparável da fragilidade, esse específico feminino é bonito porque ele é inseparável da fragilidade. A gente começa a aceitar a nossa vulnerabilidade como potência. E a partir desse lugar, a gente pode renascer, entendendo que cada fracasso, cada pequena ruína vai construir o ser humano que a gente está se tornando, não é isso? Porque tem uma trajetória, né? Assim, eu não sou psicanalista, nada, mas na minha impressão, o que aconteceu, por exemplo, depois de um fracasso, e não importa, eu super vibro com ter entregue com mais audiência do que o esperado, tudo bem. Mas o que estava acontecendo comigo era muito
muito buraco mais embaixo, né? E para estar aqui nessa mesa, é isso que eu quero contar. Então, quando acabou e eu saí de férias, ainda fiquei um tempo descansando, porque eu tinha tido uma coisa, né, muito forte, uma fragilidade emocional muito forte. Quando eu voltei, eu tinha tramas para escrever outras novelas, mas eu precisava escrever sobre quebrar o teto de cristal. Porque foi isso que aconteceu. Na hora de quebrar o teto de cristal feminino, que é a gente tem um patamar normativo na sociedade que a gente vai até gerente. Depois, gerente de qualquer coisa. Depois disso, a gente tem que quebrar um teto que é de cristal, porque a gente está olhando de baixo e vendo todo mundo passar aqui em cima. A gente, mulheres, né? Mulheres, tá? Eu só tô vendo mulher aqui. Não, tem um homem ali maravilhoso. Desculpa. Bom, enfim, então eu queria escrever sobre isso. Comecei a escrever uma coluna chamada Dona de Si, que começou na Marie Claire, hoje está na Vogue. Me interessa muito a diferença de público que vai ouvir sobre isso. Dessa coluna falando assim muito abertamente, com muita humanidade, sobre a dificuldade do empoderamento real, que o empoderamento não é a foto bonita nossa, é também, mas é a gente entender como a gente vai pegar o fracasso, a nossa vulnerabilidade, o quanto dizem pra gente ser perfeita e rir baixo, e eu nunca mais vou rir baixo na minha vida. Então, a gente tem que pegar tudo isso e entender que a gente não vai ser perfeita, que vai ter fracasso sim, que vai ter vulnerabilidade sim, que a gente pode chorar em reunião sim, que se um homem cortar a gente numa reunião, mano, nem sei. Nem sei. Porque aí, à medida que eu fui escrevendo sobre isso, eu fui ficando muito terrível. Aí, o que aconteceu? Eu falei assim, mas peraí, tem uma massa de mulheres dentro da economia criativa, principalmente no audiovisual, que é o meu lugar, que está nessa região de quebrar o teto de cristal e quebra, e às vezes são jogadas de volta para baixo. Porque você ultrapassa o teto de cristal quando você assina. E aí eu criei um instituto para apoiar e acelerar esses talentos. Então, hoje, eu continuo sendo funcionária da TV Globo, mas não é isso. Mas o que eu fiz comigo e com o meu coração para o mundo, a partir de tudo isso que eu vivi, foi que hoje eu tenho o Instituto Dona de Si. Se vocês quiserem ir lá, @Instituto Dona de Si. Nós temos muitos projetos legais. São 5 áreas da economia criativa: audiovisual, literatura, games, gastronomia e moda. E venham com a gente. Obrigada. Não, mas ela vai falar mais, gente. Ela vai falar muito mais. Vou? Vai. Eu queria jogar um pouco para a Ana agora. Ela vai. Esse é o momento que ela vai explicar para vocês o que ela faz. Porque ela está no mundo corporativo. E aí tem uma coisa que eu começo a entender, que assim, a gente fala muito em democracia, né? E que a gente quer democracia, que a gente precisa de democracia. E está tudo certo, só que a gente vive em um sistema de corporações que são tudo menos democráticas, né? Porque são 2, 3, 4, 10 pessoas mandando em 5.000 às vezes, né? Não é você que elege aquela pessoa que está lá, é um pequeno grupo, normalmente de homens brancos, heteronormativos, que se elege entre si. Então não tem muita coisa democrática no mundo corporativo, mas a Ana estava me contando que isso talvez esteja começando a mudar, embora esse conceito de fracasso não bata ainda tão bem no mundo corporativo como bate aqui no nosso mundo de fora. Ou até com as startups, né? Então, hoje eu estou atuando com a Abelha, a gente traz esse método para qualquer equipe, está sempre gerando hipóteses, testando, fracassa, não dá, vou por aqui, vou por ali, né? E aí a gente começou a levar essa mesma coisa para empresas, e aí no começo do ano... Fala o que você faz. Então, toco a Abelha, né? Mas eu, desde janeiro, estou no Telecine, eu entrei para o Telecine para fazer transformação digital do Telecine. E quando a gente fala transformação digital, parece só o digital, vender direto para o consumidor, mas começa pelo modelo organizacional e começa exatamente por isso que você estava falando, né? Então, começa por como eu transformo a empresa, horizontalizo ela, para que
existam várias, como se fossem startups mesmo, para que eles tenham agilidade para ficar experimentando e para ficar errando. Isso implica a mudança de relações de poder. Por quê? Porque você cria, né, essas mini startups, o propósito é claro, mas eles têm as metas e eles que decidem como vão chegar lá. Então o diretor não apita mais nada. O diretor ajuda a desimpedir, ajuda a criar contexto, ajuda o propósito estar claro, ajuda a gerar alinhamento, ajuda a entender se cada pessoa ali dentro está fazendo o que efetivamente gostaria de fazer no seu desenvolvimento pessoal, né? E ajuda a que a empresa, então no fim do dia, o que a gente tenta com esse modelo? É que a empresa se encontre organicamente no mercado, porque não existe mais nem planejamento de um ano, gente. A gente no entretenimento. Tá entrando Deus e o mundo aí, é streaming para cá, streaming para lá. Meu filho, planejamento de 5 anos já era. 1 ano também vai errar. O mercado está extremamente volátil. Então, se você não cria essa agilidade dentro do corporativo também, isso implica empresa se encontrar, né? E, cara, você não vai dar certeza para acionista. Você vai falar, nós vamos tentar isso. Se não der certo, eu vou tentar outra coisa, beleza? Beleza. Que liderança é essa? Que tipo de liderança um diretor desse precisa ter para fazer tudo isso rolar? Acima de tudo, criar uma gestão centrada em pessoas, centrada no indivíduo, né? Porque à medida que a empresa está buscando esse caminho orgânico, né? Como que dentro cada pessoa começa a se encontrar? Porque você começa a entender o que está acontecendo, você fala, eu vou fazer aquilo ali. Você sabe por que você está fazendo aquilo, você sabe como aquilo afeta a meta da empresa, você sabe como vai ajudar o todo. Todo mundo sabe por que está ali. Aí o cérebro funciona melhor, né? Agora quando chega e fala assim, Daiane, faz esse projeto aqui. Por quê? Não sei. Por que tem que fazer isso? Não sei. Quem aqui faz projeto e não sabe por que cacetas está fazendo? Porque o gerente mandou, o diretor mandou. Né? Não tem nada a ver. Então, e é legal que isso está acontecendo no corporate, não é em todo lugar. A gente está, cara, não está um negócio lindo lá no Telecine. Porque você vê, do nada, aquela pessoa que era um analista ali, que fica, não, esse aqui é um analista. A pessoa, pum, pega um protagonismo. Né? E é muito bonito de ver isso. E é isso, horizontalizar. Né? É todo mundo poder falar, ser ouvido, dividir e se sentir parte daquele projeto. Eu acho que é fazer mesmo. Falam vestir a camisa, importante. sentimento. Não é sentimento, é ser mesmo, é fazer acontecer, né? É, porque às vezes, como você falou, pedem para você fazer um projeto, né? Elaborar alguma ideia, mas aí quando você elabora, tipo, você não sabe por que você elaborou essa ideia, não tem nada a ver com o que você gostaria que fosse, porque quando você tenta colocar as suas ideias, não aceitam. Né? E aí vai como você falou, né? Quem está ali direto é que tem realmente essa... E é muito louco, né? Porque a gente tem o conceito de fail fast, né? Para eles, assim. Então, gente, o direcionador é esse. A gente vai todo dia fazer o nosso melhor para ir para lá, não para lá. Vamos experimentar, né? E aí é uma quebra. A gente é treinado a não mostrar que a gente não sabe no trabalho, desde a escola, aliás, né? Você não quer mostrar que você não sabe. No trabalho mais ainda, quanto mais seu cargo sobe, menos você pode mostrar vulnerabilidade, né? E a gente está quebrando isso com o modelo, que vamos falar não sei, vamos descobrir junto, cara, eu falo eu também não sei, eu peço desculpa quando eu erro, a gente está descobrindo junto, né? E não o diretor não pode fazer isso, né? O gerente não pode, eu não posso mostrar, mulher ainda, né? Oxe. E é curioso porque durante muito tempo a ciência estudou, nós seres humanos temos duas reações básicas diante do perigo, que é correr ou lutar. Então essa era a conclusão científica até pouco tempo atrás. Só que só se estudavam homens seres humanos e ratos machos. Então começaram a estudar mulheres e entenderam que há uma terceira opção, que é colaborar. Que é você entender que talvez você possa ajudar aquela pessoa. Você não precisa necessariamente correr, nem lutar. Você pode se ajudar, ter ideias, estratégias, pensar em uma outra saída. Que é uma coisa muito do específico feminino, né? E a gente pode falar. Não, eu acho que, bem como você estava falando agora, a mulher ela nunca tem um plano só. Né? A mulher tem o plano A, B, e tem o C, e tem ali o D de reservinha, se precisar mais ali. E exatamente isso, você entender que você, junto, você consegue chegar numa ideia muito melhor do que você faria sozinho, né? Nem lutar e nem correr.
se ajudar. Né? Porque tem assim, sobre fracasso, sobre essas dores inevitáveis da vida, embora a gente tenha que contar com a ajuda dos outros, elas são extremamente solitárias, né? Não há como você fazer, por mais que a pessoa que está do teu lado te ame, a pessoa sentir o que você está sentindo. É um processo solitário esse de reconstrução. Então, eu queria jogar a luz no lugar do fracasso numa relação. O que é o fracasso numa relação? Se vocês já passaram por isso, o que isso ensinou para vocês? Estamos aí passando. Vai, pode falar, você pode falar também. Ainda estamos. Quem vai? É aquele, vai você primeiro, vai você primeiro. Agora, né? Ai, pode gente, primeiro, não tem nem pode- Tinder que dê jeito, mas eu acho que tem, né, acho que tem aquela coisa assim também, você tem um relacionamento, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, antes, que dura assim, pô, alguns anos, e você trocou com a pessoa, e você cresceu, e aí terminou e fala, não deu certo. Também mudar um pouco essa perspectiva do dar certo, né? E a necessidade de controle, né? Porque quanto mais a gente tem necessidade de controle, menos feliz a gente vai ser ali numa relação, porque tudo vai incomodar e você vai achar que você está perdendo o controle da sua vida. Acho que hoje essa talvez seja a maior doença, assim, para amar, né? É uma doença de amor, né? É você jogar na outra pessoa, né? Porque aí você, assumindo uma relação, você já está assumindo vulnerabilidade, porque não dá para amar sem ser vulnerável. E aí você quer ficar no controle da sua vida, mas vai ter que largar esse controle. Aí você começa com coisas ridículas, assim, do tipo... mas vai entrar uma pessoa na minha vida, vai mudar meus horários, né? Vai mudar meus não sei o quê, vai mudar minha organização interna. Tem que entrar na minha rotina, amor, se liga. Que isso, sabe? Não, então, assim... né? Estamos aí aprendendo, né, Daiane? A Daiane falou uma coisa muito bonita a respeito disso. Eu acho que, para mim, sempre é muito difícil estar num relacionamento. Né? Eu já estava conversando com a minha irmã e a gente estava falando sobre essa questão. Primeiro que eu acho que para a mulher hoje é difícil, porque a mulher hoje ela suporta muito menos. Coisas que há muitos anos atrás ela era praticamente obrigada, né, ali a suportar. Hoje ela pensa na carreira, ela pensa em estudar, né? Ela pensa em ter o filho, ali é importante, mas o filho, ele faz parte de todas essas outras coisas que também fazem parte da vida da mulher, o casamento, enfim. E eu acho que para o homem isso é muito difícil de entender. Quando ele tem uma mulher que é muito forte do lado dele e que a dependência dela é só o sentimento, né? Não é o financeiro, assim. Ela é independente a ponto dela poder se sustentar sozinha. Mas para mim o mais louco de relação, assim, de tudo, é essa dependência afetiva que a gente tem do relacionamento, né? Por exemplo, a gente está num dia terrível, né? Deu tudo errado, né? O dia foi um fracasso e aquela pessoa que a gente ama manda um eu te amo. Acabou, né, gente? Flores, né? Corações, assim. E a gente se sente, sabe, numa nuvem mesmo. E ao mesmo tempo, quando isso não acontece, acabou, né? A gente está num dia maravilhoso, deu tudo certo. Você foi promovido, conseguiu concluir aquele projeto, deu 30 pontos de audiência, né? Vitória. E aí vem acabou. O casamento acabou para mim, não quero mais, não aguento, não suporto. Seu dia termina também. Então, isso para mim é muito louco. Essa dependência afetiva que a gente tem, esse não controlar, isso para mim é muito difícil. Eu não trabalho muito bem quando eu não tenho um controle. E é tão difícil como a gente controla o sentimento de alguém, né? E eu acho que o mais complicado para a gente é entender que a gente não controla. A gente só sente e vive, né? E quando a gente fala aquela relação fracassou, já vi várias pessoas no casamento, 20 anos. Ai, meu casamento fracassou. Caraca, caralho, 20 anos e fracassou? Pô, você não aprendeu nada com essa pessoa em 20 anos. Você não entendeu nada, não teve momentos felizes, foram só 20 anos de tristeza, dor, né? Nada você aprendeu, porque quando a coisa não dá certo, ali a gente aprende, a gente lembra muito mais do que coisas que deram certo, certo? E a gente pensar nisso é muito difícil. E a gente entender
que aquele não deu certo é culpa nossa também, é muito difícil. Não, e assumir não ter o controle, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente olha para relacionamento, né? A gente fala que é ruim quando não existiu continuidade eterna. Então, pode ter tido continuidade de 1 ano, 10 anos. Se parou a continuidade, não. O mesmo com o emprego. Se é parado, não por você. E por que tem a ver com continuidade? Qual é a relação de continuidade com amor, com o dar certo, com você estar, né, se desenvolvendo no relacionamento? Já voltando o foco um pouco para mim nesse tema, eu acho que eu sou uma eterna otimista, então eu sempre acho que vai dar certo, e eu começo a me desvirtuar. Já aconteceu isso comigo antes, né? Eu acho que para mim esse é o maior cuidado, assim, é quando você está na continuidade, mas você não começa a não ser mais você mesmo e se desvirtuar de quem você é, né? E quando que eu tesouro, e não por ser fracasso, simplesmente porque não está mais funcionando, né? Então, mas eu acho interessante esse lance de, você pode estar infeliz, mas ficou 60 anos junto. Quanta gente celebra, às vezes os nossos avós foram infelizes, poderiam ter sido mais felizes, né, se tivessem se separado, mas não, a continuidade é mais celebrada do que os cortes, às vezes, que são necessários. Ser infeliz para sempre, né? E tem outra coisa, a vitória, o sucesso, como a gente entende ele hoje, ele vai direto no ego. O fracasso vai na essência. Ai, vai, tão bonito o círculo. Gente, é bonito. É bonito, porque é muito chato você ficar preso no ego. Ele não te traz a visão do outro, ele não te traz o novo. Quando as pessoas falam, só fracassando você consegue inovar. E é isso. Porque se você está lá dentro de uma reunião falando, temos que inovar, não vai inovar. Mas se você acabou para você, internamente, gente, você pode estar toda maquiada, não importa. O que importa é quando esse fracasso chega aqui e que você é obrigado a entrar em contato com a sua essência mais profunda, entendê-la, entender onde estão seus gatilhos que vão te levar para um lugar terrível, que geralmente é na vaidade, no controle, no monte de coisas, mas vaidade e controle é assim, né? São os campeões. Mas, e aí você, do além, né? Que a gente fala assim, do além me veio essa ideia, não sei nem de onde veio isso. Veio porque o fracasso tem uma conexão com o divino. Realmente, porque ele te coloca em conexão com o seu coração quebrado. Né? E não tem nada mais divino e humano do que um coração quebrado. E a gente já nasce para passar por isso, né? Então, eu comecei a estudar depois um pouco. Estudar, eu gosto da academia, assim, teve a experiência, mas aí depois tem que dar uma formatação para ela, sabe? E aí a Brené Brown, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, essa mulher tão maravilhosa que teve a coragem de começar a estudar a vulnerabilidade lá 20 anos atrás. E hoje ela é um acontecimento no mundo. E fora outros também, até outros filósofos que eu tinha deixado meio de lado, sabe? Assim, tipo, não gosto desse cara. Sabe? Aí eu falei, não, eu acho que aquele cara tem que voltar. Um bom Schopenhauer, assim, que é bem, sabe? Mas fui dar uma introjetada nisso. E tá tudo conectado, né? A vida pessoal, a vida profissional, os seus medos profissionais, com certeza eles vão estar na sua vida pessoal também. A maneira que você lidera pessoas, você lidera na sua casa, seus amigos. Então, eu trouxe, não sei se eu posso ler, um trechinho de um livro da Brené Brown, que eu acho que resume ótimo. Quem não sabe quem é Brené Brown, ela é uma autora especialista em vulnerabilidade. Ela tem livros que falam sobre isso, romances, se não me engano. Eu nunca li nenhum, mas eu vi uma palestra dela, muito bonita, aliás, que fala exatamente sobre isso. Tem um TED Talk dela, maravilhoso. Isso, é um TED, O TED dela foi o mais assistido, assim, mas os livros estão traduzidos já para o português e vale muito a pena ler, porque ela vem de peito aberto, sabe? Não tem uma coisinha que ela esconda sobre a vulnerabilidade. O TED se chama The Power of Vulnerability. O poder da vulnerabilidade. É bem legal, quem quiser, quem tiver tempo.
Assim, eu estava estudando sobre o ciclo da autoconfiança, justamente para no Instituto a gente tem uma formação de empreendedorismo criativo para essa faixa, né, de mulheres para quebrar o teto de cristal, que tem uns gaps dentro de pesquisas, assim, a nossa autogestão, a nossa gestão de negócios, a maneira com que a gente administra o nosso trabalho, a gente mistura, enfim, tem vários pontos de empreendedorismo, só que com a ajuda da minha querida Vivi Parra, que deve estar por aqui, a gente começou a conversar sobre amarrar toda essa metodologia em cima de um viés psicológico. E claro que a gente está falando aí de autoconfiança, qual é o ciclo dela, e inclui a vulnerabilidade. Então, esse é um trecho do livro que me veio essa semana e foi, não sei, eu copiei aqui no meu caderninho para trazer para vocês. É assim: o crédito pertence à pessoa que está por inteira na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. É muito... A primeira vez que eu tive acesso porque quando você é impactado por uma... É uma fissura, né? Trechos assim, frases, fazem uma fissura na gente e a luz entra justamente na fissura, né? E uma vez eu li também uma imagem que ficou guardada, que, se não me engano, é de um livro do Joseph Campbell, que é um mitólogo americano. E ele dizia o seguinte, ele dizia: o ser humano só pode ser definido pelas suas vulnerabilidades, pelas suas imperfeições, porque tudo o que é humano é imperfeito. Você não tem empatia por Deus, você venera Deus. A empatia você tem por Jesus na cruz, que você entende aquele sofrimento. Embora eu não seja uma pessoa religiosa, foi uma coisa que bateu muito forte em mim, porque eu também sou autora, e os melhores personagens são aqueles construídos justamente na dor, na imperfeição. Claro. É isso, né? Um personagem bem construído é esse cara, é essa mulher. Mas eu queria que você contasse do seu amigo, que a história é ótima. Qual é? Aquela, eu vou sair, mas para humilhação. Ah, um amigo meu, porque ficou famosa aquela frase: o não eu já tenho, então agora eu vou atrás do sim. E ele falou: gente, o não eu já tenho, agora eu vou atrás da humilhação. Eu acho que fica tão mais divertido quando a gente parte daí, sabe? Amor, eu já tô toda cagada, eu já fudeu, já tudo, agora só lucro. Então, o fracasso também tem aí no ciclo da autoconfiança, que o fracasso está incluído, sem ele não vai rolar, está incluído o humor, né? Sim. Que é quando você começa a se zoar o ambiente, zoar tudo. E você fala: cara, eu consegui ter uma visão. O humor é humano demais quando ele é bom, né? Que é isso, é o seu amigo falando isso. Eu vou pegar essa frase pra mim também, porque isso é maravilhoso. E coloca tudo numa perspectiva sem histeria. Porque a histeria, o mundo do sucesso é um mundo histérico. Histérico de estéril. De não ter reverberação no coração das pessoas, né? Então, é quase a gente se retomando a nossa humanidade, criatividade, todos os nossos aspectos, para as máquinas poderem fazer o trabalho delas. Isso, exato. E a gente, nosso. Acho que estamos vivendo numa era bem interessante disso. Para a gente começar a notar essas coisas, né? Para a gente começar a realmente partir de um lugar de poder com a nossa vulnerabilidade, que é o que a gente tem em comum. A gente vai morrer, a gente vai fracassar. E o que a gente faz no meio disso é o que faz a gente ser quem a gente é. Não há outra alternativa, né? E tem fracassos que são solitários e são praticamente anônimos, e tem outros que são públicos. E esses, normalmente, você tem a coragem de contar a sua história, de compartilhar a sua história, você vai inevitavelmente ajudar uma outra pessoa, porque ela vai se identificar com isso. Foi a questão que a gente falou agora da empatia, né? Quando você se coloca no lugar do outro e você divide isso. Acho que foi muito bacana você ter falado sobre essa questão da onde você não vê mais aquela coisa que não deu certo, né? Aquele erro, fracasso, como uma coisa dolorosa.
né? Mas sim uma coisa que você pode dividir com outras pessoas que estão passando pela mesma situação, ou igual, ou uma situação próxima, né? De alguma coisa que não deu certo, dentro da área de trabalho, relacionamento, enfim, né? Porque a nossa vida, o que a gente pode ter certeza é que a gente vai morrer e que a gente vai errar. Isso a gente tem certeza. O resto, tudo que vai acontecer na nossa vida, a gente não sabe, né? A gente não sabe. O que não pode acontecer, eu acho, é a gente ter medo de tentar, de ousar. As pessoas, elas pensam muito, acho que sempre negativo. Às vezes, tem 50% de chance de dar errado. Por que a gente não pode pensar que tem 50% de chance de dar certo? Pode dar errado? Pode dar errado. Mas você vai aprender, e com certeza quando você fizer de novo, você vai fazer ainda melhor do que você fez se você tivesse acertado de primeira. Porque você aprendeu. Ou né? talvez é uma equação, né? Porque a equação, ela te dá novas possibilidades de multiplicar raiz quadrada, aquele treco todo, sabe? E o fracasso está incluído nisso, né? Desses 50%, assim. Tinha uma coisa que eu fazia muito e que, vendo até entrevistas antigas minhas, assim, eu falo, nossa, cara, mas que bom, que trajetória legal também, tudo certo. Que eu sempre falava, acredite no seu sonho, e dá. Continuo falando acredite no seu sonho, mas eu falo, vai dar merda. Exato. Eu acho que... Se seu sonho for bom, ele vai dar merda. Porque... E aí cabe a você falar, ei, merda, vamos... Tudo bem. Tudo bem. Eu vou dar um duplo twist, vou pisar fora. Duplo twist cagado. E vou cagado, mas eu vou linda, que eu já tô cheia de medalha. Pronto. É exatamente E aí isso. vai e toca o barco. É mais ou menos isso, porque não há outra alternativa. Diante do inevitável, e o inevitável é o fracasso, porque a gente vai dar lá alguma hora, a única alternativa é o bom humor. E aprender com isso. Isso não quer dizer que seja fácil, não, viu, gente? É uma merda. É realmente muito difícil. Todo mundo aqui deve saber. É triste, é solitário, é sombrio, é frio, é desesperador. Mas a vida é igualmente delirante e torturante. A vida é essas duas coisas, né? Tem uma coisa, né, Emílio? Depois que, se você encara mesmo esse buraco aqui, com certeza, tá todo mundo, tipo, muito compartilhando desse lugar aqui, que eu consigo ver todo mundo. Mas compartilhando esse lugar, né? E assim, quem é que não tem um SOS na bolsa, um tarja preta, não é mesmo? Quem é que hoje não anda com SOS na bolsa? Porque a gente está tendo que entrar em contato com a nossa humanidade. E ela, às vezes, uma química para reequilibrar. Então tá tudo certo. É isso, gente. E ó... Não tem sido das fases mais fáceis, eu acho que para ninguém, porque tem uma vibração pesada no ar, tem uma coisa densa acontecendo, está todo mundo sentindo, porque a gente está muito mais interligado do que a gente pode imaginar. O deserto de sal da Namíbia faz chover na Amazônia, a Amazônia tem um rio de água que traz a chuva para São Paulo, então se a gente sente a Amazônia, se a gente vê a Amazônia queimando, não há como você não internalizar isso, é um pouco da gente que está morrendo também. Então é um momento mais triste. É um momento mais triste, sim, mas eu não acredito em transformações açucaradas. Eu acho que a gente vai para o fundo do poço. A minha amiga Maria Lúcia Homem diz que a vida é um soco no estômago. E às vezes a vida é um soco no estômago, sim. E a gente vai ter que dar um jeito de se unir para deixar a Amazônia viva, porque sem a Amazônia viva, a gente não vive. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, pedir para que vocês continuem aqui, porque a gente vai ter show agora, a gente vai ter o Samba das Flores com a Emanuele Araújo, é rapidinho, vão preparar o salão aqui, a gente já volta, agradecer minhas companheiras, foi muito bonito, obrigada, amanhã tem mais.